Fala pessoal, boa noite. Eu sou o Kelson Pereira de Siqueira, aluno do curso de Engenharia de Cartografia e Agrimensura pela FEAMIG. E para a disciplina de projeções cartográficas, nós vamos falar um pouco hoje sobre o que são projeções, para que servem e as suas aplicações. Aqui na minha mão eu tenho uma bolinha de tênis e uma folha sulfite. Devido ao problema fundamental da cartografia, que seria a representação do planeta Terra em um plano, né? Semelhante a esse Atlas aqui. É impossível a gente fazer essa representação sem que ocorram erros de distorção, de continuidade, de áreas, de formas, de ângulos. Então, devido a esse problema, foram criados sistemas de projeções. Esses sistemas de projeções são superfícies geométricas conhecidas, né, entre elas, para que nós possamos representar parte da superfície terrestre ou todo dela, preservando alguns interesses. Então, ela é necessária para que essas representações sejam fielmente aqueles interesses que nós queremos preservar. Entre as projeções, nós temos as que preservam as áreas, que são as projeções equivalentes, as que conservam os ângulos e as formas, que são as conformes, e as que preservam as distâncias lineares, que são as equidistantes. A primeira tipo de projeção que a gente tem, e a mais utilizada, basicamente, é a projeção plana. Ela é muito utilizada em topografia, devido ao fato de nós trabalharmos em topografia com um plano topográfico local ou um SGL, Sistema Geodésico Local, no qual temos um ponto de referência e a gente define um plano topográfico a partir da origem. Então aqui a gente tem a superfície terrestre e é como se a gente viesse aqui e carimbasse. Esse ponto secante que toca a superfície terrestre é o ponto origem do sistema de projeção. Ela é muito utilizada em altas latitudes para representação dos polos, porque ela conserva a forma do local em relação ao ponto central de secância ou tangência. E ela tem um limite máximo. A partir desse ponto de secância, as formas vão sendo mais distorcidas. A gente perde a precisão. A segunda que a gente mais utiliza é a cilíndrica, que a gente tem a famosa projeção UTM. O que seria a cilíndrica? A cilíndrica é um cilindro, ele pode ser vertical ou horizontal, ele pode ser secante, que corta a superfície em dois pontos, ou pode ser tangente à superfície, ou tangente à superfície. Esse tipo de superfície, ela conserva as formas, a direção e os ângulos. Porém, próximo aos polos, a deformação aumenta e ela é muito maior. O próximo tipo de projeção que a gente tem é a projeção cônica. Então, a gente tem um cone. Vou ver se eu bonitinho. E nesse cone, a superfície terrestre vem aqui, ela pode ser secante, cortando em dois pontos, ou pode ser tangente em um só ponto. O que acontece? Ela é utilizada para latitudes intermediárias. Por quê? Na secância ou na tangência, aquela faixa que ela vai estar ali, ela vai preservar a forma ao longo desses paralelos de interseção. Porém, no topo, nos polos e abaixo, a distorção vai ser maior. Essas superfícies, a gente tem que analisar o fator de escala. O que seria isso? No ponto em que elas são secantes à superfície terrestre ou tangentes a ele, o fator de escala é 1, que significa que a distância na superfície terrestre é igual à distância na projeção. Fora deles, a distância tende a ser maior ou menor. Se afasta ou se adentra. Uma aplicação que a gente tem na agrimensura é em relação ao planejamento de cidades, igual eu falei do sistema topográfico local ou o sistema geodésico local. A gente tem um vértice
definido. Geralmente as prefeituras definem, usam igreja matriz, centro, algum ponto visível, fácil de ser encontrado, que seja materializado, e aí elas determinam os parâmetros de conversão, para que a pessoa possa chegar com o seu GPS, rastrear aquele ponto, os pontos de interesse e conseguir fazer essa conversão, para que as formas e as distâncias coincidam dentro do planejamento do município. E é isso aí, um pouquinho do trabalho. Até mais.